Bora lá então? Na aula de hoje vamos falar de Siddhartha Gautama. Já ouviram falar desse caboclo? Mais conhecido como Buda. Buda já ouviram falar, não? Já. Buda significa o iluminado. Siddhartha Gautama era um príncipe hindu que vivia na Índia, cheio de privilégios, de regalias, num palácio com os seus pais, até que um dia ele sai desse palácio e encontra a miséria, a dor, o sofrimento, a doença, a morte, pessoas passando necessidade. Ele viveu de 563 a 483 a.C. Aí ele começou a refletir, como que a gente pode se libertar de todo esse sofrimento? Então, para ele, feliz é aquele que superou o seu ego. O que é o ego? O ego é o nosso eu. É o nosso eu que nos leva ao egoísmo, que é só pensar em si mesmo, só querer satisfazer os próprios desejos. São justamente esses desejos que nos levam a sofrer. Por quê? Porque enquanto a gente deseja e não tem, a gente sofre porque não tem. Você quer alguma coisa ou alguma pessoa, e quando você não tem a coisa e a pessoa que você quer, você sofre. E depois que você tem a coisa e a pessoa que você tanto quis, você enjoa, você fica entediado. Aí você passa a desejar outra coisa e outra pessoa. Isso é um ciclo infinito. A gente precisa se libertar desse ciclo. Como? Se libertando do nosso eu, do nosso egoísmo e desses desejos. Esse é o budismo do Buda, do iluminado. É a filosofia oriental, vai ser uma filosofia muito mais voltada para o campo da ética, do comportamento. Então, quais são as 4 nobres verdades do Buda, do Siddhartha Gautama, do budismo? Primeiro, o sofrimento é a parte inerente da existência desde o nascimento. Então, desde o nascimento, a gente já nasce sofrendo. Ou o bebê não nasce chorando? Você já entra aqui sofrendo. Que desgraça. Deixa eu voltar para aquele lugarzinho quentinho, gostoso lá, né? Depois do nascimento começam as doenças. Mais sofrimento. Na velhice, mais sofrimento. À medida que você vai ficando velho, quanto mais velho, mais dor. Fiz 41 anos esses dias. E tenho percebido que quanto mais o tempo passa, pior fica. Mais dores eu tenho, mais problema eu tenho. Eu gosto, por exemplo, de tomar uma cachaça. Hoje é sexta-feira. Antigamente, quando eu era novo, eu tomava sexta, domingo. Se eu tomar hoje, eu fico de ressaca amanhã, domingo e segunda. Fica doente. Praticamente doente, né? É só piorando. E o sofrimento vai piorando até chegar à morte, né? Que é o sofrimento final, né? Então a verdade da vida é o quê? Viver é sofrer. Isso é chamado de dukkha para o hinduísmo. A causa do sofrimento é o quê? É o desejo. É querer as coisas e as pessoas. É o anseio pelos prazeres sensuais. A gente quer só aquilo que dá prazer, né? E a gente se apega também aos bens, às coisas materiais. A gente quer também, deseja poder mundano. Então essa é a verdade da origem do sofrimento. O sofrimento nasce da onde? Do nosso desejo. O nosso desejo, ele é insaciável. Quando a gente acha que saciou porque conquistou aquela coisa ou aquela pessoa que a gente queria, a gente passa a ficar entediado, a sofrer de tédio, de enjoo, porque cansa daquilo. Aí passa a querer outras coisas de outras pessoas, né? Isso é chamado de samudaya. O sofrimento não pode acabar por meio do desapego. Se você se desapegar, você pode se libertar. Então pode pegar, mas não se apega, né? Eu só pego. Pega, mas não se apega, porque se você pegar, você vai sofrer. O apego causa sofrimento. Então, por meio do desapego e do anseio, é o apego que gera a ansiedade. A ansiedade é um apego, ou é uma expectativa muito grande, é um desejo muito forte em relação ao futuro. Então, é esse apego aí, né? A verdade do fim do sofrimento que eles chamam de nirvana. Então, como é que a gente liberta o sofrimento? Com o desapego. Desapegando das coisas, das pessoas, desapegando de si mesmo também. Você tem que desapegar de você mesmo, do seu ego, do seu eu, que é egoísta, né? E buscar o caminho óptico, né? Que é o meio para eliminar o desejo e superar o nosso ego, o nosso eu. Essa é a verdade do caminho para o fim do sofrimento, chamado Magga no budismo. Então ele vai buscar um caminho do meio. Não um caminho dos prazeres. Muita gente busca o caminho de viver uma vida achando que a felicidade é prazer. Felicidade é alegria. Não.
Alegria e prazer são duas coisas passageiras. Dá um trem gostoso ali, no determinado momento? Sim. Mas não é perene. A felicidade está além disso. A felicidade é quando você consegue se libertar dessas coisas e não depender delas para viver. Porque esses prazeres, eles viciam. E quando eles viciam, te tornam um escravo. Então, nem se apegar aos prazeres, mas ele também tem uma vida totalmente desapegada, totalmente mortificadora. Porque na época dele, os monges, eles viviam uma vida de total sofrimento, né? Se castigavam, castigos físicos. Então ele não propunha isso. Ele propunha você, através da meditação, ir desapegando do seu eu, dos seus desejos. Mas não através da mortificação. Buscar ali a morte, o sacrifício, né? As torturas corporais. Então o Buda, ele raspou o cabelo aí como parte da sua renúncia ao mundo, para se preocupar com a própria aparência, né? Renunciou também aos bens materiais, ele era rico, a família dele era dono do palácio. Então, de acordo com o ensinamento budista, as tentações do mundo são fonte de todo sofrimento. A gente fica tentado, fica desejando, né? Isso para a gente sofrer enquanto a gente não tem. Então a gente deve resistir a essas tentações, a esses desejos. Então não podemos acreditar em nada, tudo é duvidoso. A vida é duvidosa, né? As pessoas nos enganam, a existência nos engana. Não importa onde você leu, né, ou aprendeu, ou quem disse, né? A menos que esteja de acordo com a sua própria razão, a não ser que você veja que isso está de acordo com aquilo que está no seu interior. Porque a verdade está dentro de nós, a paz vem de dentro. A paz você não tem que buscar nas coisas, nas pessoas ou fora de você, mas dentro de você. Não procure fora, porque você está perdendo tempo procurando fora o que está dentro. A mente é tudo, então está tudo aqui. Controlando a sua mente, você controla tudo da sua vida. Você consegue controlar tudo controlando a sua mente. Você consegue controlar os seus desejos e consegue ter uma vida muito melhor, muito mais plena, sem escravidão, sem vícios, sem apego às coisas materiais nem às pessoas. O que você pensa, você se torna. Né? Então é só você querer, né? Porque está aqui na sua mente. É com a mente que você vai conquistar tudo. É com a mente que você domina o seu corpo, os seus desejos, suas vontades. Seu mal, sem alça. E aí assim você atinge o Nirvana. O que é o Nirvana? O Buda acreditava que a gente vive um ciclo de reencarnações. Como é que você se liberta desse ciclo? Se livrando do seu eu, do seu egoísmo, dos seus desejos. Assim você liberta-se dessas reencarnações e desaparece. Aí você não vai mais sofrer, mas também não vai mais existir. Então, porque existir, viver é sofrer. Sempre eu, malucinados. Então a roda do Dharma, um dos mais antigos símbolos budistas. Como é que é a roda do Dharma? Você deve ter visto esse símbolo. Isso aqui é a roda do Dharma, né? Cada um ponto desse aqui é um dos 8 caminhos, né? O caminho óctuplo. Representa o caminho óctuplo para o Nirvana, né? No budismo aí, a palavra Dharma refere-se aos ensinamentos do Buda, do Siddhartha Gautama, do iluminado. Quais são as 8 coisas que a gente tem que fazer para atingir esse caminho óctuplo, né? A consciência correta, ou seja, buscar uma consciência limpa. Uma ação correta, ou seja, fazer o que é certo. Você acha que você está fazendo o que é certo? Você está com consciência limpa? Parabéns para você. Até agora. Você fez com a intenção correta? Você acha que você está com a intenção correta? Não. Ou você está com maldade no coração? Estou com maldade no coração. Seu modo de vida é correto? Você faz as coisas direitinho, certinho? Não. Seu esforço é correto? Você tem se esforçado para fazer as coisas certas? Tenho, mas ao mesmo tempo não também. Você se concentra? Você consegue ter uma concentração correta? Porque às vezes você concentra, mas só concentra no que não presta. Você tem que concentrar nas coisas que prestam. Por exemplo, a escola. Você está concentrando aqui? Não, concentro na rua. Então, você está concentrando nas coisas que... A fala correta, você só fala coisas corretas, certas? Não, Você fala só bobagem, só merda, só besteira. só merda. E a compreensão correta? Você compreende e interpreta as coisas só pelo lado bom ou só pelo lado da maldade? Ah, pelo doido, né? Só não joga pra cá. Então esse é o caminho óbvio aí, né? Por hoje é isso aí.